Pensa só, um computador do tamanho de uma casa. Agora, olha para o smartphone na sua mão. Nos próximos minutos, a gente vai percorrer a incrível jornada de 60 anos que conecta esses dois mundos. Pode parecer impossível, né? Mas não é ficção, não. Vamos começar nossa jornada com uma máquina que realmente pesava tudo isso. Então, lá na década de 1940, os computadores eram literalmente uns monstros eletromecânicos construídos com um único propósito em mente: fazer cálculos complexos. Dois pioneiros definiram essa era. Primeiro, o Harvard Marquis, que era uma calculadora automática com 17 metros de comprimento. E depois, o ENIAC, o primeirão computador eletrônico de grande escala. Para se ter uma ideia do que a gente está falando, o ENIAC ocupava 180 metros quadrados e pesava 30 toneladas. 30 toneladas, é isso mesmo. É o peso de uns 5 elefantes grandes todos juntos, ocupando o espaço de um apartamento inteiro. Dá para imaginar? E para alimentar essa fera eram necessárias mais de 17.000 válvulas eletrônicas, daquelas bem frágeis, que consumiam energia suficiente para iluminar uma cidade pequena. Era sem dúvida uma maravilha da engenharia, mas também um verdadeiro pesadelo para fazer a manutenção. Mas apesar de todo esse tamanho e de toda essa complexidade, o resultado foi revolucionário. Cálculos que uma pessoa levava 12 horas para fazer na mão foram concluídos em apenas 30 segundos. O próximo grande salto foi impulsionado por uma pequena invenção que, mudou absolutamente tudo. O transistor. Inventado em 1947, ele foi o grande ponto de virada. A ideia foi simplesmente substituir aquelas válvulas frágeis e enormes por componentes de silício bem pequenininhos. Isso abriu caminho para computadores menores, mais confiáveis e muito mais eficientes. E a diferença foi impressionante. O transistor permitiu que as máquinas da segunda geração, como o IBM 7094, tivessem só uma fração do peso dos seus antecessores. O peso simplesmente despencou de 30 toneladas para menos de uma. Agora a gente avança um pouco no tempo. Vamos para a década de 1960 e vamos ver como a coisa evoluiu ainda mais com a invenção do chip. A invenção do chip permitiu que os fabricantes colocassem um monte de transistores num pedacinho minúsculo de silício. Isso aumentou a potência e a velocidade de forma exponencial. E a grande estrela dessa era foi o IBM System/360. Ele revolucionou o mercado com seu design modular, que permitia às empresas montar um sistema sob medida. Com mais de 30.000 unidades vendidas, ele simplesmente tornou toda a concorrência obsoleta. A quarta geração é o momento em que o computador finalmente chega em casa, e tudo isso graças a outro incrível ato de miniaturização. O microprocessador colocou o cérebro inteiro de um computador num único chip. Isso abriu caminho para o microcomputador, que já pesava menos de 20 quilos. Essa nova tecnologia deu início a uma verdadeira corrida. De um lado, a Microsoft, focada em software para os entusiastas, do outro, a Apple, determinada a criar máquinas tudo em um que qualquer pessoa pudesse usar facilmente. E aqui a gente vê as duas filosofias que definiriam a indústria de computadores pessoais. A abordagem aberta e focada em software da Microsoft contra o ecossistema fechado e integrado da Apple. Com tanta velocidade, foi preciso criar uma nova régua. A medida passou a ser a velocidade do clock. É como pensar no ritmo do coração de um processador. Quantos pulsos ou ciclos de processamento ele consegue fazer a cada segundo. A gente entra agora numa era definida menos pela velocidade bruta e mais pela potência inteligente e eficiente. A indústria mudou o foco. Em vez de simplesmente tornar os chips mais rápidos, a meta passou a ser torná-los mais inteligentes, adicionando mais núcleos e se concentrando na eficiência energética, um conceito que a gente conhece como computação verde. Isso tudo nos leva à grande questão. Afinal, qual é o próximo grande salto na computação? O que seria a sexta geração? Bom, alguns acreditam que será a verdadeira inteligência artificial. Outros apontam para o imenso potencial dos supercondutores. Imagina só, processadores 30 vezes mais rápidos e que não desperdiçam energia com calor. O problema é que, para isso funcionar, eles precisariam operar em temperatura ambiente, o que ainda é um desafio e tanto. E assim, em pouco mais de 60 anos, a história se completa. Por enquanto. A gente saiu de máquinas que enchiam uma sala inteira
para chegar a dispositivos que cabem na palma da mão com um poder de processamento que os pioneiros jamais poderiam sequer imaginar. Isso, claro, faz a gente pensar que outros saltos computacionais, coisas que hoje são inimagináveis, nos aguardam nas próximas décadas. Fica aí a reflexão.